Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Whitehorse Dados do Mercado Agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares da Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC, que é o nosso caso hoje, agora 17 horas e 23 minutos, então a nossa análise hoje é um pouco mais longa do que o usual, em função desse maior número de pares que nós vamos analisar. E uma notícia interessante aí no site Livecoins, que tem aí, a gente agradece muito a gentileza de publicar também nossos vídeos. Nós acompanhamos então uma notícia sobre o aumento do número de endereços ativos da Bitcoin. Isso é uma importante índice de aumento então do uso, de desempenho e de aceitação da moeda. Isso aí é muito importante para todos nós. Vamos então aos gráficos. Antes de iniciar, não se esqueça de assinar nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições como essa. Agora sim, começamos então com o Bitcoin cotado em Tether. O gráfico aqui então, os preços de fechamento diário na Binance da Bitcoin cotada em Tether, enquadrado em canais que, segundo o nosso software Whitehorse, melhor representam o seu comportamento. O fundo do gráfico, então, volume negociado nas exchanges, Binance, OKEx e Huobi. Todos os demais gráficos é o volume apenas na Binance. E essa aqui é a nossa linha base. Nós gostaríamos de destacar dois momentos, na verdade, dois intervalos de tempo. Então, um aqui do dia 8 ao dia 15, aqui praticamente, então, de maio. Então, basicamente, a segunda semana do mês de maio. E aqui o início de junho, os primeiros dias, então a metade da primeira semana de junho aqui como referência para os gráficos a seguir. A gente mostra aqui então bastante volume e aqui nesse final um volume menor. Vamos dar uma olhada antes de entrar nos pares na nossa expectativa para o fechamento hoje às 21 horas, horário de Brasília. E a gente vê aqui 8.693, praticamente 8.700 tethers no final do dia de hoje, 16 de junho, dia de aniversário da minha filha Nur. Parabéns, Nur, feliz aniversário. Num intervalo admissível indo de 8.538 a 8.847, uma margem de erro de 1,9%, uma margem de erro bastante boa. Não é das nossas melhores, mas está bem melhor do que os últimos resultados. Isso aí é esforço do algoritmo pelo próprio critério de aprendizado que ele tem. Estamos aí errando menos do que os preços variam de um dia para o outro. 82,4% da sua variação é a nossa margem de erro, ou seja, eles estão variando em torno de 2,3%. Vocês devem lembrar que antes ele estava variando um pouco mais, 2,5%, 2,6%, então mostra aí uma leve redução na volatilidade diária dos preços. A gente vê aqui que a correlação entre preço e volume bastante baixa. Em especial agora nós estamos tendo nesse momento uma queda. Nós começamos o dia nos 9.300, para quem está acompanhando o nosso boletim, e se não me engano em torno das 3 da manhã, 13h30, nós conseguimos fazer aí uma postagem dizendo que provavelmente estávamos num topo aos 9.330, foi exatamente o topo, graças a Deus conseguimos aí apontar aí antes da queda para vocês. Depois essa queda continuou aos 900, uma ou 2 horas atrás, a gente comentou que poderíamos ter mais uma queda da mesma forma como aos 8.800 ontem a gente viu durante a nossa análise, a nossa live. Acabou não acontecendo dentro daquela exceção que a gente sempre deixa aberta, que é de uma entrada súbita de volume. Isso é imprevisível, e nós tivemos então esse salto de $500 e tivemos então esse recuo aos 9.000. Nós colocamos então 2 horas atrás essa postagem, estamos vendo uma situação similar a ontem, quando estávamos aos 8.800. Eles podem ter um mergulho, esse mergulho está acontecendo nesse momento, quem sabe está fazendo um fundo. Nós já vamos ver isso aí no mercado agora. Então nossa expectativa de fechamento logo abaixo dos 8.700, 8.693 na Exchange Binance. No intervalo então admitido 8.500, 8.800 e uma correlação bastante baixa, quase 25% entre preço e volume, menor da nossa série. Isso quer dizer que tem outras forças em jogo. Nesse caso aqui, uma força de vendas, que nós estamos entrando aí na região acima dos 8K8, lembra que nós comentamos que ali a força vendedora tinha um outro tom, ou seja, um tom mais forte, e aí ela está dando a diretriz aí para a direção dos preços, nesse caso sul. Vamos dar uma olhada então nos pares. Começamos aí com Ethereum cotados em BTC. Qual é a lógica de ter os preços cotados em BTC e não em Tethers ou dólares, como queiram, né? É para quem tem uma posição em BTC, em Bitcoin, pensar se abre ou não uma parte do portfólio, ou como quiser, né, de 0 a 100%, para esse ativo, mas
Isso pode contradizer, então, aquele nosso argumento de que não faz sentido, então, diversificar entre coins, né? Porque elas têm uma correlação muito grande. Sim, mas é possível, com uma parte do portfólio, não no intuito de diversificar, mas de buscar uma alta sobre a alta, ou seja, a Bitcoin está se valorizando, existem alguns ativos que estão se valorizando sobre a Bitcoin, então tu consegue amplificar isso. E aí tu pode fazer uma migração de todo ou em parte, ou não, da tua posição em Bitcoin para essa outra altcoin, buscando então maximizar a valorização. Então é uma posição possível para o trader. Nós consideramos isso, a gente já comentou edições passadas, como um hold, porque o capital, de um ponto de vista um pouco mais amplo, evidentemente, porque o capital fica dentro das criptomoedas, tá? Dentro das criptomoedas. Então, tu salta de uma para outra, buscando maximizar a valorização. A gente pode estar enganado, mas como a gente conseguiu entender, compreender, se estivermos enganados, por favor, nos corrijam. Essa é a visão do Fausto Botelho, excelente analista, excelente trader, aí, com um histórico aí bastante grande. A gente tem uma admiração bastante grande por ele. E ele tem feito um trabalho, se nós não nos enganamos, exatamente nesse sentido de mostrar então como se pode sair de uma coin para outra para buscar essa valorização composta, vamos dizer assim, esperando então quando tiver uma alta nesse conjunto para ir acumulando então mais coins nesse período. Então aqui o que nós vemos aqui que ao final da segunda semana de maio, que perto do dia 15, nós tivemos então uma valorização do Ethereum. Na primeira semana ele veio se desvalorizando e bastante acentuadamente. Por quê? Porque nós tivemos uma valorização da Bitcoin e o Ethereum provavelmente não acompanhou, capaz de ter tido um leve recuo pela fraqueza característica dessa moeda até então. E ela teve então aqui um momento onde ela fez essa compensação súbita e aí então ela se estabilizou nesse patamar aqui dos 30 aos 32. Para quem está acompanhando as nossas análises já há mais algum tempo, deve lembrar que ela vinha orbitando aqui na casa dos 34, 36. Então agora ela está aí alguns degraus abaixo e ela pode então, quem sabe mais adiante, estar fazendo essa recuperação. Essa é a nossa ideia de que o Ethereum deva se valorizar numa frequência um pouco mais baixa que as demais, num período mais longo de tempo. Essa é a nossa expectativa. A gente chama atenção aqui para o baixo volume, ela está praticamente sendo deixada em paz. A gente está vendo isso aí, é muito baixo o nível de negociação e as oportunidades, em especial de arbitragem, casualmente entre Ethereum e BTC, que a gente está acompanhando com um pouco mais de atenção nesses últimos 10 dias. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o Ethereum no final do dia de hoje, uma leve elevação em BTC, e aí isso pode significar uma queda da Bitcoin, por exemplo, isso valorizaria a Ethereum em relação a BTC, ou uma valorização do Ethereum mantida a BTC ou qualquer coisa entre estas duas. De qualquer forma, a gente tem aqui um viés de alta, numa expectativa aí de fechamento diário em 30,8 mil bitcoins para o final do dia de hoje, no intervalo admitido de 30,4 a 31,2. Então, do nosso ponto de vista, dado aí a baixa liquidez que está tendo no par ETH-BTC, essa valorização corresponderia a uma queda da Bitcoin. A gente vê aqui uma baixa, praticamente zero, correlação entre preço e volume, ou seja, ela está dependendo de outra coisa, que outra coisa é, na nossa opinião, a Bitcoin. Vamos dar uma olhada então no próximo par. A gente entra aqui Litecoin cotado em Bitcoins. E aí uma coisa muito interessante, a gente vê aqui então na segunda semana de maio, a gente teve aqui uma leve queda, mas com bastante volume aqui, fazendo aqui um fundo, uma acumulação, depois retornando, e depois aqui nós tivemos na primeira semana de junho, os primeiros dias, nós tivemos aqui uma valorização muito grande aqui da Litecoin, que coincidiu, na nossa opinião, com a queda da Bitcoin naquele período e uma valorização simultânea da Litecoin em Tether. Então isso dilatou um pouco mais esse par. Então foi uma excelente opção aqui para quem fez essa troca, quem conseguiu enxergar isso aí, parabéns. E aí nós estamos tendo agora aqui um recuo, esse recuo até com algum volume, fazendo aqui uma diminuição do volume nesse momento. E o que a gente vê? Então, se a Bitcoin continuar caindo ou mantiver essa queda, provavelmente já computada aí ao final do dia de hoje, ela pode então ter uma recuperação aqui do topo. Do contrário, se
essa queda marcar um fundo, um pivô, e nós tivemos aí um teste, quem sabe, aos 9.600, como estava imaginando o analista Charles Nenner, a gente comentou na análise de ontem, na live. O Charles Nenner, então, ex-analista do Goldman Sachs, agora ele tem a Charles Nenner Research, tem a empresa própria onde ele faz as suas análises, ele tem uma análise muito interessante, uma metodologia baseada em ciclos, e ele está vendo então a potencial valorização até os 9.600 da Bitcoin. Isso poderia jogar aqui para baixo a valorização desse par. Então a gente tem que acompanhar um pouco. Vocês devem lembrar na nossa análise que a gente fez essa semana do par LTC Tether, né, Litecoin Tether, de que nós achávamos que essa valorização estava num topo. Coincidindo com uma valorização da Bitcoin, a gente desce aqui e, do contrário, a gente pode ter uma manutenção ou uma elevação aqui. Então a gente poderia ter, quem sabe, um teste até os 16, 17 aqui, mas a gente lembra vocês, quem está acompanhando as nossas análises, a região normal aqui desse par LTC-BTC tem sido em torno dos 15 mil aqui, né? Um pouco acima, né? Mas em torno dos 15 mil. Então ele poderia estar buscando aqui essa queda ou se manter aqui nesta região. Nossa expectativa para o dia de hoje é exatamente aí essa manutenção, 15.7 mil, no intervalo admissível indo dos 15.2 aos 16.2 mil, margem de erro aí 3.15, uma margem um pouco grande. A gente acabou não cuidando ali quanto é que estava a margem do Ethereum, mas vocês podem voltar aqui no vídeo para dar essa olhada. A gente, né, pede desculpa, às vezes nos escapa, vocês sabem, isso aqui não é televisão. Vamos dar uma olhada então no próximo e último e não menos importante dos pares, Bitcoin Cash. Então a gente tem aqui a nossa expectativa, vamos dar uma olhada aqui, o volume bastante fraco, mas a gente vê aqui um volume chave aqui no final desse período aqui dos primeiros dias de junho agora, na metade da primeira semana, e nós tivemos aqui uma valorização com bastante volume, mas ele foi abandonando e os preços também foram caindo. Então a gente está identificando aí essa fraqueza, quem sabe temporária, a gente não sabe. A gente lembra, quem estava acompanhando as nossas análises, esse par aqui costumava operar aqui nos 56, 58 mil, nessa região. E depois ele encontrou aqui uma barreira aqui na casa dos 50, eventualmente fazendo o rompimento, e fica evidenciado por essa tarja horizontal aqui no fundo, que concentra aqui em torno de 60%, 55% dos fechamentos nos últimos 59 dias, ou seja, uma região onde eles orbitaram bastante esses preços. Então o que acontece? Nós tendo uma queda aqui na Bitcoin, a gente acredita aqui que os preços tendam a se recuperar e quem sabe migrar aqui para esse patamar, fazer quem sabe um novo teste aos 50 mil. Do contrário, na manutenção da Bitcoin em torno ali dos 8K8, 9K, a gente vê aí, quem sabe, aos poucos, um recuo aqui desse par, buscando ali em função da Bitcoin Cash buscar os 400 Tethers, então ele recuaria aí um pouco mais. Então essa aí é a nossa expectativa, ficando logo abaixo, né? Claro, se tivesse em 8K Bitcoin, 400 Tethers, então, para Bitcoin Cash, nós estaríamos falando ali de 50 mil, né? Então, um pouco acima disso, então, a Bitcoin implica no par Bitcoin Cash, Bitcoin um pouco abaixo disso, que é mais ou menos a direção onde é que nós estamos apontados, mas quem sabe não muito longe do fundo. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente praticamente não tem aqui correlação entre preço e volume. A gente está com a margem de erro bastante baixo, 1,13% e 35% da variação diária. Então, uma excelente média aqui de erro, né? Erro absoluto. Como é que é esse erro calculado? 1 para cima, 1 a mais, 1 a menos, não é 0, é 1 na média. Tá? Então, esse é o nosso erro aqui, 1,13%. Equivale a 35% da variação, ou seja, os preços estão variando quase 3% de um dia para o outro. E nós temos uma expectativa de 47,9 mil, então uma leve alta em relação ao fechamento anterior, ou seja, praticamente estável aqui em Bitcoin, ou seja, esses dois pares aqui vão estar se movendo juntos, então a gente pode esperar uma movimentação simultânea de ambos, considerando-se apenas o fechamento diário.
Vamos dar uma olhada então agora no mercado nesse momento, e aí nós começamos com o nosso giro mercado agora, Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Bitcoin atinge mais de 1 milhão de usuários ativos diariamente, isso é muito importante, e se a gente clicar aqui na matéria, nós vamos ver o seguinte, então, o gráfico que para nós é bem mais importante. Primeiro, esse gráfico começa em janeiro desse ano e vai até 14 de junho, então são praticamente aqui mais da metade do ano já, né? Um pouco mais do que isso, logo acima dos 50%. A gente tem aqui 24 períodos de oscilação, então a gente tem aqui períodos de oscilação de um pouco mais de uma semana, mas o mais importante que fica visível aqui é a tendência, a linha de tendência, que seria a linha média aqui desse período, ela está em ascensão. Então isso mostra que mais pessoas estão aos poucos começando a negociar ativamente bitcoins, tá? Então isso é muito interessante e isso que a gente precisa ver aqui no mercado. A gente acredita que está aí um driver para valorização dos preços, daqui que vai vir o volume das pessoas, tá? Não das instituições. E aí a gente entra então em CoinMarketCap, nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin, $8.959. Então Ethereum 266, a gente vê essa trajetória aqui muito parecida, né? Ripple 42 centavos, então acima aí da casa dos 40, conseguindo se manter. A gente gostaria de ver o Ripple aí dar um salto aí para casa dos 50, como ele fez, chegou aos 64, depois ele recuou, mas isso faz bastante tempo. Nós ainda estávamos, corrijam-nos, em 2018 nessa época. Litecoin 136, a gente acredita aí que ela fez esse topo que a gente vinha comentando aí na nossa última análise. Bitcoin Cash aí 426, excelente valorização aí, também muito parecida a curva aí com a Ethereum e com a Bitcoin, só que na nossa opinião ela está um pouco mais elevada, aqui um pouco mais inclinada. EOS aí, apesar da alta, continua na casa dos 6 e Binance Coin nos 32, então ela vem se mantendo. Então, excelente valorização aí desde esse fundo aí que a gente já comentou antes ali de fevereiro, né, que ela chegou a fazer o fundo em 5 dólares. Que valorização fantástica, que valor. Na época isso nos chamou a atenção para o pessoal que fosse operar, tá? Seria um bom momento para estar fazendo compras. Se não me engano, chegou a fazer até alguma coisa na casa dos 4, né? Então, parabéns aí para quem teve essa visão e acreditou aí nessa moeda, né? Uma jovem exchange, grande exchange, e aí conseguir adquirir os tokens dela a esse preço promocional. Vamos dar uma olhada no volume. BitMEX 5.7 bi nas últimas 24 horas, mas mais importante que isso, Binance e OKEx 1.9, 1.8. A gente considera isso aí um volume fraco para estar fazendo os rompimentos, para estar feito aquele teste acima dos 9K, né, um território aí da força vendedora por enquanto. E nós acreditamos aí que isso aí deve grampear aí a nossa movimentação, que é justamente essa falta de volume na Binance e na OKEx. Apesar da BitMEX ter feito esse salto aí do 5.7, a gente lembra... It is time for Maghrib. It is now time for... A gente lembra a BitMEX, então, 5.7, ela não negocia nenhuma Bitcoin. Ela negocia derivativos em cima da Bitcoin. Então, muito cuidado, vocês não são detentores de Bitcoin quando vocês operam na BitMEX, vocês estão operando um contrato, né? Um contrato de swap invertido, né? É um instrumento que eles mesmos desenharam e que é marcado então a mercado a cada 8 horas, então muito cuidado com as peculiaridades dessa instrumentação, tá? Não é simplesmente executar uma ordem de compra e venda. Por favor, leiam, entendam, interpretem, saibam o significado de todas as cláusulas do contrato que vocês estão firmando. Vocês estão firmando um contrato com o exchange quando vocês operam, tá? Saibam das liabilities, das obrigações de vocês, o que pode acontecer, etc. Os níveis de margem, estejam a par de tudo antes de operar, ok? Por favor, tá? Do contrário, comprem Bitcoin, vendam Bitcoin, vocês trabalham comprados sem a margem, sem alavancagem, ok? Só uma lembrança, não é recomendação de compra, de venda de lugar nenhum, ok? Então vamos para o mercado agora, e aí a gente vê aparentemente aqui um esgotamento da força vendedora, bem a tempo, chegamos a fazer um fundo aqui aos 8K8, né? 8.820, nós imaginávamos um mergulho dentro da região dos 8.800, como a gente colocou aqui no nosso Twitter, aqui no nosso boletim. Então,
a gente anotou aqui uma queda, agora poderia encontrar fundo na região 8K8, 8K4, né? A posição específica dependendo do volume e duração, há 1 hora atrás. Então, a gente anunciou aqui esse movimento aqui, também 1 hora atrás, fraco volume associado a alto nível de preços exacerba a nossa percepção de queda, como nos ocorreu em situação similar dos 8K8. Então, logo em seguida aqui, ele fez esse movimento de queda. Então, a gente chama a atenção e aparentemente a gente fez um fundo, então a gente tem que aguardar, ele teria que conseguir um pouco mais de altura, mas o que a gente está com receio é que nós estamos a 2 minutos do fim do tempo do candle, agora 17h43, então o tempo de candle 15 minutos, a gente esperaria um pouco mais de volume e um pouco mais de altura aqui nesses candles, para estar então fazendo um pivô de alta. Ele pode aqui entrar numa trajetória horizontal, logo acima dos 8K9 e quem sabe fazer mais um teste mais adiante. Pode ser. O que acontece, o que a gente está vendo é que perto dos 8K8 a força vendedora ela perde força, tá? Mas acima dos 9K a força vendedora ganha força. Isso fica evidenciado aqui por esses enormes candles aqui que nós tivemos nessa região e outros mais altos, porém não tanto, aqui já abaixo dessa região, né? ou bastante próximo dos 9K. Abaixo disso aqui, a gente está vendo aqui, então, volta a ter candles de alta com algum volume, e abaixo disso os principais candles, então, são candles de alta, né? Então, a região dos 9K está praticamente um limiar onde cada força compradora ou vendedora tem a sua dominância, né? É isso que nós estamos vendo nesse momento. Então, nesse caso aqui, agora a gente subindo um pouco mais, pode estar então fazendo uma recuperação, teste aos 9K, e daí a gente acredita que ele fique oscilando aí, quem sabe, dentro dessa região. Se o volume se mantiver assim, com mais entrada de volume, claro, aí tu pode dar uma direção para esse movimento a partir desta região. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós estamos vendo aqui, a gente está com suporte aí, quem sabe ali em 8K8, tá? A gente tem aqui um suporte. Até agora ele não foi testado praticamente, né? A gente ficou aí bastante perto dele e aí a gente viu um esgotamento da força vendedora, é isso que aconteceu aqui na nossa interpretação. E agora nós estamos fazendo então uma simples normalização dos preços, mas a gente chama atenção que a barreira dos 9K aqui ela pode segurar um pouco essa movimentação e quem sabe dar início, abertura a testes aqui então dos 8K8, tá bom? É um pouco arriscado ainda para definir posição. Nós teríamos mais coisa para comentar, que é a falta de liquidez que a gente está tendo aí no mercado brasileiro, mas na nossa própria experiência aqui operando, tá? No dia de ontem a gente avisou que poderia cair, a gente vendeu, tá? A gente vendeu quando a gente achou que ia cair. Não caiu, subiu $500, mas o mercado brasileiro praticamente não operou, também domingo de madrugada, né? Quem estaria aí operando, né? Além de nós. Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações. E qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueça de compartilhar com colegas e amigos. Até a próxima edição do nosso programa. Boa semana, bons negócios. Tchau.